É simples afirmar que toda empresa pode contratar um serviço especializado de gestão, marketing, comunicação e vendas. Toda empresa, seja ela micro, pequena, média e grande empresa, ela tem essa condição de contratar um especialista que entre com planejamento de um serviço e execute esse serviço de uma forma integrada. Preste atenção. Que implemente esse serviço de uma forma integrada. O que acontece? Se você contrata, se você é um pequeno ou um médio, ou até mesmo um microempresário, se você contrata um consultor, o que acontece com isso? O consultor ele vai te entregar a estratégia para você implementar. Você vai implementar essa estratégia? Não vai implementar essa estratégia. É como, por exemplo, você contratar um palestrante, contratar uma palestra motivacional e promove uma palestra motivacional na sua empresa, promove uma palestra motivacional na sua empresa, você tem uma grande empresa, você coloca ali 100, 200, 300 colaboradores que sejam, e naquela noite todo mundo vai sair dali motivado. O pessoal vai para casa assim com aquela vontade de vencer, que é uma coisa esplêndida, é até muito gratificante fazer isso. Porém, a gratificação ela deixa de ter o seu teor. Por quê? Porque no dia seguinte tudo volta ao que era antes. E o que acontece com isso? É a mesma coisa de uma consultoria. Né? Os meus colegas me perdoem, né? Mas assim, por que o consultor ele não gosta ou ele quer trazer, né, essa característica de que o consultor não faz? Né? Porque ele ganha menos dinheiro. Porque é muito simples você colocar 50, 100, 200 pessoas numa sala de aula e falar: eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, eu vou ensinar você a gerir a sua empresa, eu vou te dar uma aula para isso ou para aquilo. Ou seja, eu vou te prestar uma consultoria, vou te entregar um planejamento estratégico. Isso tudo visa o quê? O consultor, o profissional. E eu sempre digo que profissional é todo aquele que não leva as coisas para o lado pessoal. Então o que acontece? Quando você quer gerar resultado, quando o objetivo profissional, do profissional que eu digo, como eu, por exemplo, como a minha empresa, ela quer gerar resultado, o objetivo é a geração de resultado, não existe ações isoladas, ou seja, não existe uma consultoria isolada. O que existe é uma consultoria precedida de assessoria, né? No momento que nós vamos te entregar a estratégia, nós vamos colocar essa estratégia em prática dentro da sua empresa. Aí sim isso funciona. Aí sim você tem como garantir o resultado. Por quê? Porque você vai colocar o profissional que você contratar vai implementar essas ações. Então ele sabe o que tem que ser feito para que essas ações planejadas gerem resultado. E o outro detalhe, ele tem como controlar esses resultados e adequar esses resultados em tempo real para quê? Para que o resultado ele realmente aconteça. Porque muitas vezes você implementa uma ação, você planeja uma ação, implementa uma ação, mas na hora de colocá-la em prática, ela gera viés, ela gera uma tendência diferente ou ela gera um resultado diferente do esperado. Então, o que deve ser feito? Um plano B. Você tem que adequar essas ações. Não existe planejamento estratégico engessado. Todo planejamento estratégico ele precisa ser adequado constantemente. Pois bem, preste atenção. Aonde que está o gargalo do pequeno para o grande? É a visão. Porque o grande, ele tem dinheiro, então se ele contratar um profissional e de repente esse profissional não gerar o resultado esperado, ele contrata outro e ele não se importa tanto com a perda daquele valor que ele contratou. Já o pequeno não. O pequeno, ele vive do miúdo, ele conta no miúdo. Então, se ele contratar um especialista que venha cobrar ele um valor que para ele é significativo, né, e perder esse valor e esse profissional não gerar o resultado, porque geralmente os profissionais não garantem resultado, que não é o nosso caso, nós garantimos o resultado em contrato, ele vai perder o dinheiro, então ele prefere não contratar. É como, por exemplo, você gosta de praticar esporte,
mas você não tem recurso para contratar um personal trainer, ou seja, alguém que te crie um planejamento e te acompanhe no seu treino. Se você tem esse recurso, você tem certeza absoluta de que o seu treino vai ser perfeito. Caso contrário, você vai buscar alternativas para que esse seu treino seja perfeito dentro das condições que você pode treinar. Então o que acontece com isso? Qual é a diferença? É que o profissional trainer, quem tem esse empresário ou essa pessoa que tem essa condição de contratar o personal trainer, ele tem certeza de que o treino dele vai ser perfeito. O profissional que não contrata o personal trainer, por mais que estude, por mais que faça várias, assista a várias palestras, o que vai acontecer? Ele não pode ter a mesma certeza. Por quê? Porque ele não tem um profissional externo olhando o contexto. É diferente, é muito diferente. Quem está envolvido dentro do processo, o que acontece? Ele sofre da miopia administrativa. Então ele não consegue enxergar os gargalos da própria empresa. Já um consultor, um profissional especializado, digamos assim, não vou chamar de consultor, porque consultor você pode ter diversas áreas. Eu já conheci profissionais que se diziam consultor empresarial, e eu perguntei, você é formado em quê? Em economia. Então quer dizer, como que uma pessoa formada em economia, ele pode prestar uma consultoria na área de gestão e marketing, né, qualificada? Não vai prestar. Ele pode até ter um conhecimento, mas não vai prestar. Então eu digo assim, um profissional especializado, um currículo que tenha gestão, comunicação, marketing, que tenha uma experiência com vendas, com equipe de vendas, treinando equipe, com inteligência emocional, que é o meu caso, por exemplo. Então eu posso me dizer que sou um especialista em gestão empresarial. Por quê? Porque eu tenho a qualificação técnica e a experiência de mercado que me proporciona gerar resultado e garantir o resultado que eu gero, porque eu conheço o cenário empresarial detalhadamente em todos os processos. Porque se você não tem o domínio de todos os processos, o que acontece? Você se perde. Você implementa um, o outro falha. Você conserta o outro, esse aqui já está obsoleto. Aí você melhora esse aqui. Enfim. O que determina o sucesso de uma empresa são as ações integradas, colocadas em prática de uma forma unificada. Ou seja, uma só ação, em um só planejamento, executada de uma forma uniforme em todas as áreas da empresa. Senão, não adianta. É o que eu sempre digo, ações isoladas não surtem efeitos duradouros. Presta atenção. Todo serviço, todo planejamento, ele tem que ter um objetivo. E esse objetivo, ele pode ser melhorar o faturamento, melhorar o posicionamento, melhorar a imagem institucional, melhorar o clima organizacional, melhorar a produção, a produtividade, mas todo ele vai terminar em um só objetivo, o lucro. Se não der lucro, não adianta. Então, qual é o cerne de toda a questão? É o lucro. Então, se você contrata, você empresário de uma pequena, de uma micro, de uma média, de uma grande, de uma mega empresa, contrata um serviço especializado, que é o nosso caso, que é esse serviço que a gente implementa, que é um serviço integrado, que é a direção externa de performance empresarial, ou seja, nós entramos com um processo que nós conseguimos dirigir toda a sua empresa, ou seja, como um diretor externo de performance empresarial. Ou seja, nós conseguimos gerar uma performance na sua empresa em todas as áreas da sua empresa. Então o que acontece com isso? Todo serviço especializado integrado que tenha um planejamento cujo objetivo é o faturamento, o lucro, o que acontece? Ele gera resultado financeiro. Então se você vai pagar, você que é de uma pequena empresa, vai pagar R$ 5.000 para um profissional colocar em prática um planejamento e colocar em prática um processo que venha fazer a sua empresa gerar resultado em um mês, com certeza absoluta, independente do seu segmento, ele consegue gerar um resultado para a sua empresa muito maior do que R$ 5.000. Eu tenho experiência disso e digo para você de praxe, não tem nada diferente disso. Então por que você não contrata um profissional especializado?
porque você tem medo de contratar e você não ter resultado e gastar o que você não tem. Ou você não quer que eu fazer as coisas de uma forma diferente do que você já vem fazendo. Tipo um nutricionista. Você está doente, digamos assim, você está com a sua pressão alta, você está com o seu colesterol alto, você está engordando ou você está emagrecendo demais e você vai no nutricionista e ele vira para você e fala assim, você tem que mudar os seus hábitos alimentares. Você vai ter que parar de beber a sua cerveja, você vai ter que passar a comer legume, você vai passar a comer folhas, você vai largar a sua picanha, você vai largar a sua feijoada. O que vai acontecer com você nesse momento? Você vai falar assim, meu Deus, a minha vida acabou, né? É o que geralmente as pessoas encaram. Mas que isso não é uma verdade. Por quê? Isso é o que você pensa. Porque você já está habituado ao teu método antigo. Se você começa a habituar o novo método, você passa a gostar dele. Só que você vai gostar de um método que vai te gerar resultado. Então, muitas vezes, o empresário ele leva as coisas para o lado pessoal. E é o que eu digo, profissional são aqueles que não levam as coisas para o lado pessoal. O que te interessa na tua empresa? É você ter uma empresa para você chegar lá e falar, essa empresa é minha, e a tua empresa não está gerando lucro, a tua empresa não está obtendo o resultado que ela poderia? Esse é o seu objetivo? Então, você continua do jeito que você está. Só que se você continuar do jeito que você está, os seus concorrentes podem estar se fortalecendo e com o passar do tempo, você pode se tornar obsoleto. É uma possibilidade. Agora, se você tem uma empresa para te gerar resultado, para te dar lucro, ou seja, eu trabalho, eu sou um profissional, eu trabalho e eu preciso de lucro na minha empresa. Porque se eu não tiver lucro na minha empresa, o meu trabalho não faz sentido. Então o que acontece? Você precisa desse profissional especializado. Um profissional que consiga integrar gestão empresarial, marketing, comunicação e vendas dentro de um processo estratégico que venha te gerar resultado. Então, se você é de uma média empresa e vai pagar 10 mil reais num trabalho, num diretor externo, num diretor que venha, te apresente um planejamento estratégico, faça uma avaliação, um estudo de mercado, te apresente um planejamento estratégico e implemente esse planejamento estratégico, execute esse planejamento estratégico, treine a sua equipe, consiga identificar os gargalos e venha adequando todo esse processo e gerando resultado. O resultado é imediato. Do momento que implementou, ao final do mês, você já vê o seu faturamento crescer 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300%. Que é o que eu presenciei e te digo com conhecimento de causa. Então preste atenção no que eu estou falando. Não tenha receio de contratar um serviço especializado. Entenda o seguinte, você tem uma grande empresa. A sua empresa, ela fatura 1 milhão por mês. E o especialista chega na sua empresa sem custo e vira para você e fala assim, eu vou dobrar o seu faturamento. Ou seja, de 1 milhão, você vai faturar 2 milhões. E você paga para esse profissional 20 mil reais, você acha que você está pagando muito dinheiro para um profissional desse? O que sai mais caro para você? Pagar R$1.000 para um profissional ou 5 mil reais para um profissional que não te gera resultado, que só está ali cumprindo tarefa, que só está ali puxando carroça, digamos assim? Ou você prefere pagar 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil que seja para um profissional que vai te gerar 1 milhão a mais de lucro? Esse é o conceito. Entenda que o barato sai caro. E entenda que o que determina o valor de um profissional é a sua qualificação. Não em currículo, a sua qualificação de gerar resultado, de te mostrar o resultado que ele vai gerar. Não é nem qual foi o resultado que você já gerou, me mostra. Não, qual resultado você vai me gerar? Como você pode me provar que você vai gerar esse resultado? Aí você vai ter certeza de que esse profissional qualificado, que somos nós, sou eu, no caso, que posso te garantir, de cadeira, um resultado. Por que eu estou gravando esse vídeo? Qual foi o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo foi, eu vejo muitas empresas pequenas, eu já ajudei, inclusive gratuitamente, de uma forma, fazendo caridade, um profissional que vendia tapioca na praia. A tapioca dele era maravilhosa. E ele era um profissional, ele é um profissional.
E eu vi aquela gestão dele ali, eu virei para ele e falei assim, você pode melhorar, o seu produto é perfeito, o seu produto é excelente, você trabalha super bem, você é um excelente profissional. E eu ajudei ele. Eu criei para ele uma marca, eu criei para ele, desenvolvi para ele uma estratégia comercial, para que ele vendesse aquele produto em escala, né? Eu desenvolvi embalagem para ele e mostrei para ele que com o lucro que ele teria, melhorando o visual dele, ele ia obter mais lucro e obtendo mais lucro ele podia investir na embalagem, investindo na embalagem ele abriria uma loja, abrindo uma loja ele cresceria e assim aconteceu com esse profissional. Como também eu já ajudei grandes empresas a faturarem, a triplicarem o seu faturamento em um mês, né? Que foi não vou citar o nome da empresa, né? Eu lembro, o call center faturava, na época, faturava 480 mil, e eu virei para ele e falei que eu dobraria o faturamento dele, ele não acreditou. Vai mandar um monte de gente embora, etc. Eu já dei esse case várias vezes, mas eu gosto de conversar, porque são coisas maravilhosas que acontecem, porque a gente acaba abençoando a vida das pessoas. Então, assim, são pessoas que cresceram e aprenderam e até hoje vivem do fruto daquilo que aprenderam e vivem bem e ganham bem, graças a Deus. Também peguei empresas com dívidas, débitos, enfim. Eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando. Eu falo aqui de experiência. Eu tenho 25 anos de mercado e eu posso garantir para qualquer empresa, em qualquer segmento, que se você contrata um serviço especializado integrado, você tem um retorno imediato. Ok? Torno a repetir. Eu não cobro a mentoria e a avaliação preliminar. Fala comigo, você não paga para falar comigo. Você não paga para me ouvir preliminarmente. E eu estou aqui para te ajudar. Um forte abraço.